Durante a Rio+20, Rajendra Pachauri, presidente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2007, falou sobre o consumidor consciente e o poder que ele tem ao exigir determinado tipo de produto. Então, eu acho que se começarmos a demonstrar nossa preferência por produtos baseados no desenvolvimento sustentável, o consumidor pode fazer uma grande diferença. Acredito que todos nós precisamos nos envolver nisso. É verdade, o planeta pede uma postura mais responsável. Só em 2011 foram produzidas cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletroeletrônico, a maior parte descartada por países desenvolvidos. Isso é mais ou menos o equivalente a todo o lixo gerado por uma cidade como São Paulo durante 8 anos. E entre os países do BRICS, o Brasil é o país que mais produz este tipo de lixo, segundo informações da ONU. Refrigeradores, computadores, televisores, celulares e outros aparelhos são inutilizados diariamente. Aqui, esse descarte é de mais de meio quilo por pessoa por ano. Já na China, é menos da metade disso, cerca de 230 gramas por indivíduo ao ano. E na Índia é 5 vezes menos, ou seja, cerca de 100 gramas de lixo eletrônico por pessoa por ano. No meio de todos esses eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, é impossível não lembrar que o Brasil ocupa outra posição pouco nobre entre os países com economia emergente. Nós somos os que mais abandonam a cada ano toneladas de geladeiras. Atentas ao descarte de lixo eletroeletrônico, cresce o número de empresas especializadas em tratar este lixo de forma sustentável. O processo começa na coleta, transporte e desmontagem dos equipamentos, com a separação entre o material reaproveitável e o tóxico. A primeira triagem que a gente faz é uma verificação se o equipamento, o móvel ou qualquer outro bem que a gente recolhe, ele está em condições de uso, e aí a gente tem parceria com algumas entidades beneficentes e a gente faz a doação para essas entidades e essas entidades que vão doar para as pessoas. E depois dessa triagem, a gente separa alguns tipos de material, então o plástico, as placas eletrônicas, os tubos de TV, de monitor, e vai mandando para empresas especializadas para cada tipo de material desse. Maior volume são as placas eletrônicas, que é onde está o risco de contaminação ao meio ambiente. Então, ela tem uma parte que traz uma receita, porque ela também contém metais nobres, platina, eventualmente ouro, dependendo da placa, mas contém os metais pesados, níquel, cádmio, que são os metais que, se colocar depositados de forma irregular no meio ambiente, que vão contaminar o solo e os lençóis freáticos. Esse é o risco da parte do lixo eletrônico. Então, isso tem que ser mandado para empresas que têm essa especialidade para que se faça isso de uma maneira adequada. Com a regulamentação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, lei aprovada em 2010, o poder público se posiciona para definir papéis e cobrar a responsabilidade das empresas, do próprio governo e da população diante do consumo crescente. O desafio é diminuir os resíduos sólidos e dar a eles um destino correto. Existe uma corresponsabilidade entre poder público, empresas, consumidores, eleitores, cidadãos, entendeu? Para que a gente, de fato, tenha uma mudança efetiva na realidade brasileira. Eu tenho em casa alguns aparelhos que não tem, que ainda não joguei fora. Celulares, videocassetes, computadores, e que ainda estão guardados. Às vezes você doa para alguém, mas ao mesmo tempo você não tem certeza onde isso vai parar. Eu não encontro onde descartar esses lixos. Então eu tenho uns lixinhos guardados em casa que eu não sei o que fazer, mas eu não descarto na natureza, né? A nossa questão com o lixo, ela é muito de lembrar que se sumiu da nossa frente, não quer dizer que ele sumiu do planeta, ele sumiu da nossa frente, né? A gente tem que lembrar mais de consumir menos todo dia. É só você, na sua casa, guardar o seu lixo reciclado e levar para um lugar que você vê quanto lixo você produz. Se você quiser ter menos trabalho de levar para o lixo reciclado, você consome menos. Para reaproveitar o lixo eletrônico, materiais como plástico, metais e fibras de vidro são separados e enviados para usinas de reciclagem. Ele entra na fábrica, passa por um processo de seleção. Após a seleção é feita a moagem. Aí, após a moagem, entra para homogeneização para fazer lotes iguais, porque conforme vai tendo vários tipos de lotes pequenos, você tem degradações diferentes. Então você homogeneiza para fazer uma única correção. Da correção ele vai para a peneira, tira algumas impurezas e vai para o processo de extrusão, onde ele é derretido, filtrado 2 vezes para tirar todas as outras impurezas que estavam no meio ainda do plástico, que às vezes já vem no meio do plástico que nós não detectamos, passa para o processo de espaguete, como é conhecido, resfria, granula,
vai para a embalagem, processo de estocagem nosso aqui, e daqui já vai direto para o cliente. Sem abalar nenhuma estrutura molecular do material, nenhuma das características físicas do material compromete a próxima peça, porque nós fazemos todas as correções aqui, acompanhados por técnicos de laboratório. Se o lixo eletrônico é o que mais cresce entre os países desenvolvidos, é certo também que quase sempre, quanto mais sofisticada a tecnologia, mais complexo é o seu descarte. Esses equipamentos contêm diversas substâncias tóxicas, classificadas de resíduos classe 1. A reciclagem é feita em 2 etapas: a desmontagem desses resíduos contaminantes e a trituração das partes recicláveis para exportação. Existem empresas que vivem da desmontagem desses resíduos. Separa peça por peça, desde os recicláveis, que são alumínio, ferro, o cobre, o plástico, até os resíduos contaminantes. Placas eletrônicas, estas não têm tratamento químico no Brasil por causa da demanda, então nós exportamos para a Alemanha, após serem trituradas para poder fazer a extração dos metais preciosos que ela contém. Mesmo que no Brasil o Plano Nacional de Resíduos Sólidos cobre um destino sustentável para o lixo eletroeletrônico, em boa parte do mundo, infelizmente é raro ver empresas especializadas em reciclar este lixo. A maior parte da sucata não recebe nenhum tipo de tratamento.